Este evento ocorreu há alguns anos, então, infelizmente, não me lembro de tudo o que aconteceu, mas lembro de quase tudo. Enfim, isso aconteceu quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, no domingo de Páscoa. Minha família sempre se reúne na casa da minha avó para celebrar feriados, aniversários, etc. Então, como fazemos em todo feriado, minha mãe e eu iniciamos nossa viagem de 1 hora até a casa dela. Minha mãe prefere viver longe de toda a agitação da cidade, o que explica a longa viagem. Estávamos provavelmente a uns 20 minutos do nosso destino, quando minha mãe percebeu que estávamos um pouco baixos de gasolina. Então paramos em um posto de gasolina antigo, quase rústico, com apenas alguns clientes dentro. Era vermelho e branco, com algumas decorações festivas do lado de fora e muitos adesivos de Páscoa nas 2 grandes janelas de vidro que ficavam de cada lado da porta. Minha mãe, tendo me ensinado a não falar com estranhos nem abrir as portas do carro para ninguém além dela, confiou o suficiente em mim para me deixar no carro sozinha, enquanto ela entrava rapidamente para pagar a gasolina. Ela me disse que voltaria logo antes de entrar no posto de gasolina. Estava um dia agradável naquele dia, então as janelas do carro estavam abaixadas para sentirmos a brisa enquanto dirigíamos em vez de usar o ar-condicionado. Enquanto esperava minha mãe, lembro-me de ajustar os recortes de papel colorido na minha cesta de Páscoa ao meu lado e depois olhar para fora da janela do banco de trás. Quando olhei para o lado, vi um homem alto e mais velho, talvez com cerca de 30 ou 40 anos, se aproximando da minha janela. Ele se agachou um pouco e olhou para mim. "Oi, tudo bem? Qual é o seu nome?" Lembro-me dele dizendo. Neste momento, lembrei que não deveria falar com estranhos, então disse ao homem que minha mãe diz que não devo falar com estranhos. Ele então respondeu: "Bem, podemos ser amigos então. Meu nome é Charlie, e agora que você sabe, acho que não sou mais um estranho, né?" Na época, achei que ele estava certo. Na minha cabeça, pensei, já que um estranho é alguém que você não conhece, este homem já não era mais um estranho porque eu sabia seu nome. O homem e eu tivemos uma conversa curta que não me lembro muito bem. Tudo que me lembro é dele me dizendo que eu tinha uma cesta de Páscoa legal. Neste ponto, comecei a sentir um mal-estar no estômago, mas sendo uma criança, é claro que eu não sabia por quê. Minha mãe então saiu do posto de gasolina e notou o homem imediatamente e começou a se aproximar do carro rapidamente, perguntando ao homem o que ele achava que estava fazendo. O homem parece entrar em pânico e puxa a maçaneta da minha porta violentamente. Ele rapidamente percebeu que estava trancada, felizmente, e procedeu a esticar-se pela minha janela e me pegar pelo pulso e tentar me puxar para fora. Isso obviamente me assustou muito, me fazendo entrar em pânico e puxar contra ele por instinto, o que o fez soltar e sair correndo. Minha mãe correu rapidamente para o carro e destranquei as portas. Ela me pegou e me abraçou quase dolorosamente, então me inspecionou de perto, perguntando repetidamente se eu estava bem. Eu acabei com uma leve contusão e vermelhidão no braço onde ele me agarrou, mas fora isso eu estava apenas abalado. A realidade do que acabara de acontecer se estabeleceu neste momento, e lembro-me apenas de chorar e segurar minha mãe imediatamente após dizer que estava bem. Não me lembro de mais nada depois deste ponto, mas recentemente perguntei à minha mãe sobre isso, e ela disse que chamou a polícia imediatamente depois. Até hoje, minha mãe ainda diz que este foi o momento mais assustador da vida dela, e afirma que se tivesse chegado mais tarde e voltado para um carro vazio, ela não teria sido capaz de viver consigo mesma. Eu tenho muitas dessas histórias e acho que compartilhá-las pode ser bom para mim. Isso aconteceu comigo há cerca de 4 anos, quando eu tinha 21 anos. Então é Páscoa, plena luz do dia, talvez por volta das 11. Estou no distrito da moda da minha grande cidade, que é relativamente seguro durante o dia. Nunca tive nenhum encontro real com loucos, mesmo que eu veja pessoas sem teto e pessoas doentes o tempo todo falando sozinhas. Normalmente, sou muito boa em manter a cabeça baixa e sentir o perigo antes que aconteça,
Ou assim eu pensava. Enfim, estou procurando uma loja de sapatos. Passo por uma mulher sem teto que está ou drogada ou doente, ou ambos, e faço uma observação mental dela, mas a ignoro porque é plena luz do dia, é Páscoa e há pessoas por perto. Ela está sentada na beira da calçada gritando consigo mesma. Entro na minha loja alguns quarteirões adiante, termino lá, passo por ela novamente para ir a outra loja, e quando passo por ela pela terceira vez, é a gota d'água para ela. Ela decidiu que me conhece de algum lugar. Vejo ela se levantar e começar a gritar comigo. Vá se ferrar, vaca! Vaca estúpida! Você pensou que eu não saberia que era você, vaca? E ela corre em minha direção. Tudo aconteceu tão rápido. Eu pensei que estava tendo um passeio tranquilo na Páscoa, então ainda não tinha minhas chaves do carro comigo, ou meu spray de pimenta. Começo a correr para o meu carro e ela está atrás de mim. Estou meio que encostada no meu carro e viro. Ela está bem ali. A avalio e ela está muito suja e tem feridas. E penso comigo mesmo que definitivamente não quero lutar com ela. Não que eu possa lutar mesmo, mas acho que agora não é hora de aprender. Também penso comigo mesmo que se eu ficar perto do meu carro, ela vai danificá-lo no processo de tentar me atacar. Não consigo encontrar minhas chaves a tempo. Ela tenta me acertar um soco na nuca, enquanto eu me abaixo e corro, e ela quase me acerta. Isso tudo aconteceu em cerca de 10 segundos. Tudo aconteceu tão rápido. Ninguém está ajudando, apesar de ser uma rua movimentada. Estou gritando. Tenho a sorte de correr acidentalmente para a última loja onde eu tinha estado. Se fosse outra loja que não me conhecesse, acho que eles teriam me expulsado por causar uma cena. Eu moro em uma grande cidade e já tive problemas assim antes, onde os comerciantes não ajudam porque não querem o drama. Você sabe, o drama com o qual eu não tive nada a ver, mas estou divagando. Entro correndo e chorando, e conto a ele sobre a mulher. A mulher entra correndo atrás de mim e me escondo atrás do balcão com ele, dizendo que preciso chegar ao meu carro e ela não me deixa e tentou me bater, etc. Ele deve tê-la conhecido do bairro e a segurou para mim enquanto eu entrava no meu carro e dirigia em segurança. O tempo todo, ela ainda estava gritando e tentando passar por ele até mim. Consegui chegar à celebração de Páscoa da minha família em segurança, mas evitei essa parte da cidade por alguns anos. Sempre quis voltar e agradecer aquele homem. Não sei o que teria acontecido se ele não estivesse lá, ou como eu teria chegado ao meu carro. Para a mulher louca que achou que me conhecia e queria me socar na rua na Páscoa, nunca mais vamos nos encontrar. Isso aconteceu por volta da Páscoa no início dos anos 2000. Eu ainda era adolescente na época e não tinha uma vida doméstica muito boa naquela época, então eu tentava passar o máximo de tempo fora de casa possível. O problema era que eu não morava em uma boa parte da cidade, então não havia muitas opções para sair depois da escola. Eu geralmente acabava indo para este shopping todos os dias e desperdiçando tempo até finalmente decidir voltar para casa. Nunca havia muito o que fazer lá, mas era melhor do que ouvir meus pais discutirem. Então, um dia, algo aconteceu que me fez nunca mais querer voltar a esse shopping. Tudo começou completamente normal. Eu fui para o shopping depois da escola como de costume e tentei encontrar algo para fazer. Eu tinha planejado sair com alguns amigos lá, mas todos cancelaram comigo no último minuto, então fui sozinho. O shopping realmente não era o melhor lugar para sair. Era realmente estranho e meio assustador olhando de fora. Parecia quase abandonado. A pintura estava descascando e descascando e estava sujo por toda parte. Teria sido um bom lugar para uma casa mal assombrada, porém. O interior também não era muito melhor. Estava cheio de um monte de vagabundos vendendo produtos nas lojas de baixo custo que claramente não eram muito bem mantidas. Eu não sei como qualquer uma delas se mantinha em funcionamento, porque o lugar não recebia muitos clientes. Como eu disse, apenas um bando de drogados e 1 ou 2 clientes no máximo. Quando cheguei lá, dei uma volta por aí e olhei nas vitrines de algumas lojas, mas não entrei em nenhuma.
O lugar honestamente parecia ainda mais decadente do que o habitual. Parecia que ninguém havia limpado em anos, e o que era ainda mais perturbador era que eu não vi um único funcionário em lugar nenhum. No começo, pensei que eles deviam ter feito cortes na mão de obra, já que o shopping estava perdendo dinheiro, mas quanto mais eu andava, mais estranho ficava. Parecia haver algum problema elétrico também, já que as luzes continuavam piscando de forma estranha e estavam completamente apagadas em algumas áreas. Isso definitivamente não ajudou a tornar o lugar menos assustador. Depois de mais alguns minutos andando por aí, comecei a ficar um pouco assustado. Ainda não tinha visto um funcionário, e o shopping parecia estar ficando mais escuro quanto mais eu entrava nele. Era facilmente o mais assustador que já havia estado lá dentro. Eu estava começando a pensar que precisava simplesmente sair dali quando virei uma esquina e entrei em um corredor no centro do shopping. Vi um homem vestido de coelho sentado em uma cadeira. O coelho parecia assustador. Parecia que a fantasia de coelho era uma fantasia usada e surrada que o shopping reciclava todos os anos para a Páscoa há anos. O que deixou ainda mais assustador foi como as luzes acima dele começaram a piscar ligadas e desligadas. Isso fez toda a área parecer bastante assustadora, e me pareceu estranho que houvesse alguém vestido de coelho no meio do shopping, mas acho que fazia sentido já que era por volta da Páscoa. Eu estava apenas feliz em ver outra pessoa normal, então fui direto até ele. Quanto mais perto eu chegava do coelho, mais assustador ele parecia. Ele estava completamente imóvel, e a fantasia parecia surrada e velha, como se tivesse sido tirada do lixo ou algo assim. Ei, fico muito feliz em te ver. Eu estava começando a pensar que era o único humano normal aqui, eu disse. O coelho não respondeu. Ele apenas ficou sentado na cadeira, sem se mexer. Quando cheguei mais perto, percebi que havia um suporte de câmera montado na frente dele. Eu não vi nenhuma câmera, porém, e não parecia que ninguém queria tirar uma foto com o coelho também. Parei um pouco afastado e tentei falar com ele novamente. Dia lento, hein? O coelho ainda não se mexeu nem disse nada. Era assustador. Eu não sabia se o homem dentro da fantasia estava dormindo ou se era como um animatrônico, como os que tem na Chuck E. Cheese. De qualquer forma, isso me deixou realmente desconfortável do jeito que ele apenas sentava lá na cadeira. Por algum motivo, eu meio que queria tirar uma foto com o coelho, mas estava com medo de me aproximar dele. Algo simplesmente não parecia certo. Ei, cara, posso tirar uma foto? O coelho ainda não disse nada, mesmo estando eu em pé diretamente na frente dele. Ele apenas ficou lá imóvel, como se estivesse dormindo ou algo assim. Finalmente, me cansei de esperar por uma resposta e resolvi sentar no colo do coelho e tirar uma selfie. O cara ainda não se mexeu durante toda a interação. Depois de tirar a foto, saí imediatamente do shopping e fui para casa. Ouvi algumas sirenes de polícia no caminho de volta, mas apenas presumi que fosse devido a mais crimes da área ruim em que eu morava. Eu praticamente ouvia sirenes todos os dias, porém. Enquanto voltava para casa, senti novamente que algo simplesmente não estava certo sobre o coelho. Foi revelado mais tarde nas notícias que o coelho do shopping foi encontrado sem resposta no dia anterior e foi determinado que ele estava morto. Não apenas isso, mas o shopping inteiro foi fechado literalmente alguns minutos depois de eu ter saído, o que significa que ele teve que ter morrido enquanto eu estava lá. Eu não conseguia acreditar totalmente no que descobri no início. Até hoje, fico assustado sempre que compartilho a história ou olho para aquela selfie. A ideia de que estive tão perto de um cadáver me assombra. Robert George Irving nasceu em 5 de agosto de 1907, em Pasadena, Califórnia. Seu pai era o reverendo Benjamin Irving, um titã do movimento nacional de santidade do final do século XIX, e um homem que se dedicou admiravelmente à causa da integração racial dentro da igreja. Algumas das ideias do reverendo Irving podem ter sido à frente de seu tempo, mas ele era tão ardente quanto seus pares. Em sua visão, tudo, desde usar gravatas até beber Coca-Cola, era um insulto ao Todo-Poderoso.
mas sua santidade era apenas uma fachada. Benjamin Irving era mulherengo e bigamista, abandonando a mãe de Robert quando o menino tinha apenas 3 anos de idade. O abandono os deixou na pobreza, condenando o menino a uma criação caracterizada por extrema pobreza. Quando Robert estava na metade da adolescência, uma instituição reformatória ofereceu a ele um aprendizado de escultura. Ele passou os próximos 15 meses de sua vida aprendendo a transformar pedaços de pedra em obras de arte deslumbrantes, provando ser um talento natural no processo. Robert passou um tempo estudando sob a tutela de um ídolo da escultura, Laredo Taft, e mais tarde conseguiu emprego em um renomado estúdio de cera em Hollywood, Califórnia. No final de seus 20 anos, Robert tinha uma reputação como um dos melhores escultores de sua geração. Seu trabalho era admirado de costa a costa, pois ele tinha uma maneira de capturar a forma humana que era algo tão extraordinário que causava desconforto. Robert também possuía tendências extremamente violentas e, uma vez, ameaçou um colega de trabalho com uma ferramenta de escultura afiada como navalha. Um conflito físico foi de alguma forma evitado, mas o desejo de vingança de Robert ainda persistia. E para reivindicá-lo, ele criou um método tão criativo quanto arrepiante. Robert pegou um pedaço de cera e começou a esculpir o rosto de seu rival no trabalho de memória. Então, quando o rival chegou para trabalhar na manhã seguinte, ele ficou surpreso ao ver uma réplica quase perfeita de seu próprio rosto sentada em sua mesa. Mas não era a semelhança que o perturbava, era a expressão. Robert havia moldado a expressão do rosto para ser de puro terror primal, o tipo que alguém esperaria ver antes de uma morte súbita e violenta. A escultura perturbou a todos que a viram, mas o sujeito da peça estava além de ser consolado. Ele parecia convencido de que era uma ameaça séria de morte iminente, e apesar de ser assegurado de que Robert estava apenas brincando com ele, o homem deixou seu emprego no estúdio de cera, nunca mais retornando. Robert também era assolado por uma incapacidade de interagir com seus colegas de qualquer maneira que pudesse ser considerada normal. Ele achava extremamente difícil conseguir amigos homens, e conquistar o sexo oposto era quase completamente fora de questão para ele. Para seu crédito, ele fez o seu melhor, mas a etiqueta especializada e a profunda compreensão dos sinais sociais necessários para conquistar uma noiva eram bastante deficientes, e vez após vez, Robert se humilhou após se aproximar de algumas jovens muito bonitas, mas ele não parecia melhorar em lidar com a rejeição. Em uma ocasião, ele ficou tão chateado que tentou se castrar com suas próprias ferramentas de escultura e teve sucesso parcial em fazê-lo. A tentativa lhe rendeu uma estadia de 1 ano em um hospital psiquiátrico estadual da Califórnia, e após sua alta, Robert partiu da Califórnia completamente. Ele se mudou para a cidade de Nova York, encontrando acomodação em uma pensão de propriedade de uma mulher chamada Mary Gadian. Uma grande parte do tratamento psiquiátrico de Robert pretendia livrá-lo de sua tendência de se apaixonar por médicos. Notando uma melhora imensurável até o momento de sua liberação, Robert se tornaria obcecado por certas enfermeiras e precisava ser acalmado por profissionais médicos todas as vezes. Ele foi ensinado a distinguir entre sua ideia projetada de uma mulher e a realidade de seu verdadeiro caráter. Ele parecia pensar que algumas mulheres eram perfeitas para ele, feitas sob medida para ele, quando a verdade era que ele não as conhecia de verdade. Robert também foi ensinado que cada rejeição, seja romântica ou profissional, só o tornaria mais forte, aproximando-o de seus objetivos finais. Levou muito tempo, mas no final, Robert começou a responder ao tratamento e começou a entender que precisava corrigir seus instintos parasociais. Mas quando ele chegou à pensão de Nova York e conheceu a filha da proprietária, Ethel, Robert sofreu uma regressão psicológica catastrófica. Ele se tornou perigosamente obcecado pela jovem mulher, mas felizmente, Robert era extremamente autoconsciente de seus problemas. Ele lutou para conter seus sentimentos por Ethel, e quando eles ameaçaram dominá-lo, ele se internou no Hospital Estadual de Rock, em Orangeburg, Nova York. Lá ele ficou, recebendo uma variedade de tratamentos psiquiátricos rudimentares por quase 2 anos seguidos.
até finalmente ser liberado no verão de 36. Levou 2 anos de sua vida para se tornar um homem que ele considerava digno de pedir Ethel Gadian em casamento. Mas quando ele voltou para a cidade de Nova York e procurou seu único verdadeiro amor, descobriu que ela já estava prometida a outro. Foi um golpe do qual Robert nunca se recuperaria, e é amplamente relatado que pouco depois de saber do casamento de Ethel com um tal Joseph Kudner, ele começou a esculpir sua obra-prima. Robert George Irving começou a esculpir uma representação altamente detalhada de Ethel Gadian, usando um grande pedaço de gesso. Embora não esteja claro se a escultura foi concluída, relatos jornalísticos contemporâneos descrevem a peça como esteticamente exuberante, mas moralmente abominável. Assim como a maioria de seus outros trabalhos, a semelhança com o objeto retratado era impressionante, mas ao redor do pescoço de Ethel, Robert esculpiu uma serpente enrolada e constritora, no processo de sufocar a vida dela. Apesar de ser indiscutivelmente macabra, há uma chance de que Robert acreditasse que despejar seus sentimentos em sua arte ajudaria a aliviar a negatividade que sentia. E quando ele se matriculou na Escola Teológica da Universidade de São Lourenço em Canton, Nova York, é razoável supor que ele buscava um caminho para a redenção. Mas em 18 de março de 37, apenas 10 dias antes do domingo de Páscoa, Robert foi expulso da escola por motivos desconhecidos. O relatório de expulsão foi encontrado citando sua aparente instabilidade, mas o incidente exato que levou à sua expulsão permanece desconhecido. Robert então voltou para a cidade de Nova York, alugando um quarto na rua 52 Street, apenas alguns quarteirões de distância da pensão de Mary Gadian. Ele bebia excessivamente e frequentemente considerava tirar sua própria vida. No sábado, 27 de março, ele deu um passeio até o rio Hudson e contemplou se deveria ou não se jogar. Mas Robert não se jogou no Hudson naquela noite. Em vez disso, ele caminhou até uma rua conhecida, até a pensão de Mary Gadian. Na manhã seguinte, no domingo de Páscoa de 37, parentes da família Gadian chegaram à pensão para jantar com eles. Mas quando entraram, encontraram as portas destrancadas e uma descoberta macabra os esperava dentro. Mary Gadian e sua filha jovem, Verônica, estavam deitadas no chão do quarto desta última. Ambas haviam sido estranguladas e esfaqueadas até a morte. No próximo quarto estava o corpo sem vida do Sr. Frank Bryans, um inglês surdo, que também havia sido esfaqueado várias vezes. Até hoje, não está claro por que Verônica foi alvo em vez de Ethel, mas alguns argumentaram que era uma ideia de punição de Robert. Tirar a vida dela era uma coisa, mas privá-la de seus entes queridos era uma sombra mais escura de crueldade. Além disso, mirar em Verônica poderia ter sido uma maneira de punir a comunidade mais ampla, já que ela era uma jovem atraente e popular que sonhava em se tornar modelo. Os investigadores acreditavam que o assassino havia entrado sorrateiramente no apartamento dos Gadian por volta das 2 da manhã e havia vagado pela casa escura em completo silêncio antes de ser interrompido por uma Verônica bêbada. A jovem estava em um encontro naquela noite e quando entrou pela porta e acendeu a luz, Robert atacou. Ele estrangulou Verônica até a inconsciência e então mergulhou a faca em seu peito, mas foi pego em flagrante por Mary Gadian. Robert investiu contra ela, repetindo o ato de sufocar a mulher inconsciente antes de esfaqueá-la até a morte. A disposição da cena do crime sugeriu que Frank Bryans, o inglês surdo, permanecera dormindo durante o ataque. Ele foi então descoberto por um Robert ensanguentado durante sua última exploração da pensão e assassinado enquanto dormia. No início, as autoridades não tinham ideia de quem poderia ter cometido os assassinatos e consideravam todos, desde um taxista que passava aleatoriamente até o ex-marido de Mary, como suspeitos possíveis. O fato era que Robert estava tão nos limites dos círculos sociais dos Gadian que, por um tempo, parecia que ele poderia escapar impune do assassinato. Mas até 5 de abril, um pedaço muito pequeno, mas muito importante de evidência finalmente havia sido analisado e arquivado. Descoberto na cena do crime, estava um pequeno pedaço de sabão,
cuidadosamente esculpido para se parecer com um rosto humano gritando. Foi negligenciado a princípio, até que um detetive perspicaz fez a conexão entre a exibição de talento artístico e o fato de que Robert George Irwin, o escultor renomado, mas torturado, já havia sido inquilino de Mary Gadian. Uma vez que Robert foi identificado como suspeito, uma caçada nacional ao homem começou, mas alguns expressaram dúvidas de que ele fosse capaz de cometer um crime tão hediondo. O psiquiatra de Robert no Hospital Estadual de Rock citou o progresso que ele havia feito ao longo dos anos, e até Ethel Gadian tentou argumentar contra Robert como suspeito. Mas, nas palavras do inspetor estadual, John Lyons, no que diz respeito ao Estado, o histórico psicopático de Robert mostra que ele é insano. Após saber que era procurado, Robert fugiu, e depois de semanas e semanas de busca por ele, parecia que ele havia conseguido escapar da justiça. Mas então, no final de junho de 1937, uma arrumadeira trabalhando no prestigioso Statler Hotel de Cleveland, Ohio, estava lendo uma revista. Os Popes, como eram conhecidos, eram revistas de ficção barata nomeadas pelo papel de polpa de madeira barato, em que eram impressas, às vezes chamadas de romances de 10 centavos. Eles eram conhecidos por sua ficção curta lúgubre, exploratória e sensacional, mas ocasionalmente incluíam algumas histórias verdadeiras particularmente assustadoras. A revista que a arrumadeira estava lendo incluía um pequeno artigo sobre alguém que chamavam de o escultor louco. De acordo com o texto, o escultor louco era um gênio atormentado levado ao assassinato por inveja furiosa, e tão compelido estava ele a esculpir sua loucura, que após o massacre, esculpiu uma figura horripilante de uma barra de sabão e a deixou no local do crime. Anexado ao pequeno artigo, havia um desenho grosseiro do escultor louco, e enquanto olhava para esse desenho, um pensamento ocorreu à jovem arrumadeira. O escultor louco se parecia muito com o novo garçom do hotel, Bob Murray, que havia sido empregado por cerca de 6 semanas naquele ponto. Convencida de que não era nada além de uma coincidência engraçada, ela acusou Bob brincando de ser o escultor louco. A arrumadeira riu, mas Bob não riu, e logo depois, ele limpou seu armário e desapareceu. A equipe do Statler correu para entrar em contato com as autoridades, e logo manchetes de todos os lugares detalhavam a arrepiante realização da arrumadeira. No dia seguinte, o Chicago Herald Examiner recebeu uma ligação de alguém que afirmava ser Irwin. O homem queria se entregar à polícia e ofereceu ao jornal uma entrevista exclusiva antes de fazê-lo. Apesar de ter uma forte suspeita de que o chamador era uma farsa, o jornal concordou com uma taxa de $5.000. Se o chamador fosse genuíno, eles poderiam retê-lo tempo suficiente para chamar a polícia, mas se fosse uma fraude, poderiam afastá-lo sem um centavo. Quando o homem chegou e perceberam que ele era legítimo, o editor John W. Dean Hart, junto com os repórteres G. Duncan Bauman e Austin O'Malley, o transportaram para um quarto no Morrison Hotel em Chicago. Isso se provaria altamente controverso, pois foi uma das primeiras instâncias de jornalistas americanos protegendo um suspeito de assassinato da justiça apenas para vender alguns jornais. Após a conclusão da entrevista, a empresa-mãe do jornal pagou para que Robert fosse levado de avião para a cidade de Nova York, onde foi entregue à polícia. Mas não havia como contornar o fato de que um assassino confesso estava lucrando com seus crimes antes mesmo de enfrentar a justiça. Em seu julgamento, Robert foi representado pelo infame Samuel Leibovitz, que, segundo relatos, havia salvado mais de 100 réus de assassinato da pena de morte. Em sua confissão, Robert afirmou que originalmente pretendia matar Ethel Gadian porque ela era o objeto mais querido do mundo para ele, e que acidentalmente matou sua irmã e mãe em seu lugar. Ele explicou que foi ao apartamento dos Gadian esperando encontrar Ethel, mas atacou Verônica e sua mãe quando elas frustraram seu plano, com medo de deixar uma possível testemunha viva, mas inconsciente da surdez. Irwin entrou no quarto de Byrne e o esfaqueou até a morte em sua cama. Como se para ilustrar quão insano Robert Irwin realmente era, uma declaração que ele fez a detetives de homicídios da polícia de Nova York foi lida perante o tribunal. Nela,
Robert se compara a um rádio sem fio e tenta explicar suas imperfeições dizendo: "Eu não sou nada. Sou apenas um receptor extremamente imperfeito que pode sintonizar de forma indistinta na mente divina. Você já ouviu um rádio que não está funcionando bem? Você gira os botões e consegue um chiado. Apenas de vez em quando conseguimos a música pura e clara. Minha ideia toda na vida era me aperfeiçoar para que o receptor pudesse sempre pegar a música divina no seu melhor." Contrariando a opinião inicial do promotor de que Robert estava insano, um painel de psiquiatras de Nova York o considerou legalmente são no momento dos assassinatos. Eles afirmaram que Robert estava bem ciente da natureza e das consequências de seus atos violentos e era apenas um excêntrico, não legalmente insano. Isso significava que a pena de morte agora estava na mesa, mas sob conselho de seu advogado, Robert se declarou culpado de 3 acusações de assassinato em 2º grau, em troca de uma redução para 139 anos na prisão de Sing Sing. No entanto, deve-se notar que, ao chegar a Sing Sing, Robert foi examinado por psicólogos, declarado definitivamente insano e transferido para o Hospital Psiquiátrico de Dannemora em dezembro de 1938. O que torna o caso de Robert tão único é que, pela primeira vez na história mundial, jornalistas exploraram sem vergonha um grande crime para vender jornais. Há um forte argumento para a perversão da justiça, e sua exploração desencadeou um padrão que perdura por quase um século. O editor do New York Daily News, Joseph Medill Patterson, respondeu às críticas dizendo: "O assassinato vende. Todos nós somos fascinados por isso. E talvez para alguns de vocês, essa declaração seja muito verdadeira mesmo." Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.